Dilma se não fosse candidato, mas seria Dilma com essa visão programática que nós queremos levar o PMDB a propor. Se a Dilma disser, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, se a Dilma montar um comitê eleitoral, uma espécie de um pré-governo de Palocci, Meirelles e banqueiros, eu vou perguntar ao Serra o que é que ele propõe. Se ele propuser uma alteração, eu mudo de posição. Mas a minha preferência clara, porque eu sou um militante da esquerda brasileira, eu acho que a direita é o egoísmo e individualismo, a esquerda é a generosidade. Hoje, concretamente, esta visão de pátria, de nação, a solidariedade a todos os brasileiros na construção de uma proposta nova. Eu acho o PT melhor, nesta circunstância, que o PSDB. Mas nós temos que objetivamente saber o que propõe o presidente da República. E o que quer essa gente? Trocando apoio por cargo, por emprego, por Correio, por Porto de Santos, por Petrobras, diretoria da Petrobras. Que é manter o status quo aderente ao governo sem se preocupar com o país, mas com a sua própria aventura de vida, o seu sucesso individual e a sua reeleição. Não, decididamente não. Este caminho nós não podemos aceitar. Governador, voltaremos dentro de pouquíssimo tempo, apenas um break, voltaremos a conversar sobre a sucessão presidencial, sobre a dicotomia Dilma-Serra. Aguarde. Voltamos aqui no programa Falando Francamente da Paraná Educativa, diretamente de Brasília, a conversar com o governador Roberto Requião, lançado candidato à presidência da República pelas bases do PMDB. Governador, falávamos no final do último bloco da opção Serra-Dilma. Eu pergunto ao senhor, sem provocação, não são vinho da mesma pipa? Não são a mesma coisa? Não são um governo neoliberal que existe e outro que existirá? Veja, sobre um determinado aspecto você tem razão. Do ponto de vista da preocupação social, eu acho que não. Sim. Que eu defino os dois de um ponto de vista global, pelo seu entorno. O Serra está com o PSDB. Sim. E não tem quem não saiba no Brasil o que é o PSDB. O apoio do Fernando Henrique Cardoso, que agora é o defensor da liberação da maconha. Aliás, ele fez uma palestra em Curitiba, ele e o Rudolfo Giuliani de Nova York. O Giuliani com a tolerância zero e o Fernando propondo a liberação da maconha. Sim. Mas o Fernando hoje é um peso morto em qualquer candidatura e o PSDB, como conjunto de ideias, está muito desgastado. Ele colocou o Brasil numa fria. A Dilma tem um passado mais à esquerda, ela mobilizou a sua vida pela sensibilidade política, pela solidariedade aos mais pobres e aos brasileiros. Mas jamais disputou uma eleição. Mas isso não quer dizer nada. Você compara um com o outro. Agora, o que eu vejo é que, deixando de lado a preocupação indiscutível do PT, o idealismo de bases petistas que levam à consecução de políticas sociais sólidas, do ponto de vista da gestão da economia, hoje, até que eles se expliquem, não existe diferença alguma. Não vi nenhum dos dois falar sobre o Banco Central, sobre o rompimento com o capital financeiro, a defesa do capital produtivo e do trabalho de uma forma clara, consequente e decidida. Qual é o programa da Dilma? Que a palavra... Continuar o governo Lula? A palavra com a nossa ministra, e eu acho que eu e você, eu como governador do estado do Paraná, que tem a Paraná Educativa, e você, podíamos fazer aqui um convite para a Dilma e para o Serra, para uma entrevista, para dizer a que vem. Exatamente. Principalmente no ponto de vista da condição da economia. Agora, porque hoje, concretamente, e eu não estou fazendo uma condenação, sim, eu acho que a circunstância levou o governo federal a tomar uma série de atitudes que não seriam as atitudes normais do Lula, eles não se diferem na condução da política econômica. objetivamente, olhando o quadro hoje, as pesquisas, a Dilma tem chance?
Se a eleição for plebiscitária, tem chance, porque daí vai ficar o seguinte, o Lula de um lado e o Fernando Henrique Lugo Cardoso de outro. E daí o povo vai fazer uma comparação de governo. Mas é difícil que isto ocorra. Por quê? Porque o Ciro entra na parada, entra a Marina As e bases entra do a Heloísa PMDB estão Helena. indicando o senhor. E entra a Heloísa Helena. E isto significa que, de certa forma, se abre o leque da base inicial que elegeu o presidente Lula. E eu, se o partido entender o que nós estamos fazendo, se as bases se sobrepuserem à estrutura congressual, disputo a eleição também, não em contraposição ao governo Lula, mas propondo um passo firme e decidido à frente em defesa da visão nacional. Governador, vai ser difícil levar adiante a candidatura própria? Nada na minha vida foi fácil, mas nós estamos cumprindo um dever. Estou aqui, o velho Paes de Andrade, nosso presidente de honra, ele não gosta de ser chamado de velho, viu? Mas está com... Antigo. Parece que está com 86 anos já. Ele nega, diz que é 81, protesta. Mas o Paes, que é uma marca do PMDB nacionalista, progressista, o Pedro Simon, nós estamos cumprindo o nosso papel. Que não se diga que não demos ao PMDB a importância de se levantar como partido, superar essa mediocridade congressual e lançar um programa, uma discussão acima de tudo e um candidato a presidente da República. Voltando àquela tese da liberação de verbas, sob outro ângulo, o senhor teme represálias do governo, do PT, da Dilma, do Lula, quando começa a percorrer o país? Não, eu digo a você que, do ponto de vista do Paraná, essa defesa do capital financeiro tem nos prejudicado muito. Sim. Tá? Nós temos uma pendência com o Banco Itaú absolutamente ilegítima e a Secretaria do Tesouro nos pune, estabelecendo uma cobrança de juros absurda. Já nos tomaram 250 milhões para defender os interesses do Banco Itaú, como se a Secretaria do Tesouro fosse o cartório de protesto da Banca Nacional. E o presidente não sabe de nada? O senhor não estrilou junto ao presidente? Já estrilei muitas vezes. Eu só quero deixar claro que não é isso que me leva a estabelecer essa dissidência dentro do PMDB. Mas o comportamento... Parece que dissidentes são eles. O comportamento do setor econômico do governo comigo não é exclusivo, é com o Brasil inteiro. É o juro alto, a defesa do capital, a proteção dos bancos. Isso é uma regra geral para este segundo governo, principalmente do presidente Lula. Agora, não temos retaliação, não. Eu tenho uma boa relação pessoal com o Lula e ele sabe que eu gosto dele e admiro a sua performance na vida. Sim. O senhor falava do programa, do plano, não só de governo, mas um programa para o país. Já está sendo redigido entre os seus auxiliares? Não, nós estamos conversando sobre isso intensamente. Sim. O Mangabeira Unger, que foi um dos responsáveis por essa jornada, o início dessa jornada, tem feito palestras sobre o programa no Brasil inteiro. Nós estamos tentando ajudar. Na verdade, os meus dois maiores estímulos foram do Mangabeira e do Pedro Simon. Depois dos diretórios de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e os companheiros que vieram à reunião de Curitiba. Sim. E nós estamos pensando num programa. Mas veja bem, o que nós diríamos? Basicamente a defesa do capital produtivo e do trabalho. O fim da precarização do trabalho e deste veso de fazer o Brasil concorrer com um país-eco de segunda categoria na economia global. Caminhos para isso. O dólar. O dólar teria que ser estabelecido numa faixa de flutuação e não podia sofrer o Brasil o impacto da apreciação extraordinária do real que quebra a médio e longo prazo a nossa economia. Salário. Os Estados Unidos quebrou porque não aumentou o salário dos seus trabalhadores. Fez empréstimos que, afinal e ao cabo, o trabalhador não podia pagar. Voltou. Feito bumerangue. Não conseguiram pagar o empréstimo da casa própria, do automóvel, do ensino universitário dos seus filhos, explodiu a economia, tudo caiu como um castelo de cartas. Por quê? Porque as empresas, ganhando fortunas, queriam acumulação. Era a ganância transformada em motor do desenvolvimento da humanidade. Dançou esse processo. Então, nós precisamos de salário. Imposto baixo. Imposto baixo. Esse é o problema, a questão fiscal. O imposto alto serve apenas para o governo brasileiro pagar os rentistas, pagar o financiamento. É o jogo do capitalismo liberal, é o jogo do neoliberalismo. Sim.